A primeira que se inscreveu foi a senadora Damares. Presidente, bom dia, obrigada. Ministro Silvio, seja bem-vindo à comissão. Eu confesso, ministro Silvio, que eu tenho aqui centenas de perguntas para lhe fazer. Mas hoje a gente está com uma agenda muito extensa aqui na casa. Inclusive, nesse exato momento, o seu colega Haddad vai para o plenário, o presidente do Banco Central. Nós estamos diante de emergências econômicas no país. Não tem direitos humanos, ministro, sem uma economia forte, sem dinheiro, inclusive para garantir o orçamento do seu ministério, que é um orçamento tão pequeno, e é essa comissão que vai lhe ajudar a cuidar do seu orçamento. Mas, ministro Silvio, eu saio dessa reunião hoje, eu vou usar uma palavra, eu quero que o senhor receba essa palavra com carinho, porque é assim que eu tenho lidado com os temas sensíveis, especialmente com direitos humanos. Antes que eu faça as perguntas, está na mesa também a ex-ministra de Direitos Humanos. Aqui eu fui ministra por 3 anos, e me sucedeu a ministra Cristiane, que hoje é assessora aqui no Congresso Nacional. A palavra que eu tenho aqui, ministro Silvio, é compaixão pelo senhor. Compaixão. O senhor está numa pasta difícil. Eu esperava que o senhor tivesse trazido coisas mais práticas para nós, mas eu entendo que o senhor está começando. Nós vamos acompanhar o seu desempenho, nós vamos acompanhar o seu trabalho, mas quando eu falo compaixão, ministro Silvio, eu queria lhe chamar a atenção para um fato. As suas declarações, eu acho que os seus assessores não estão lhe municiando de informações precisas. E isso é muito perigoso para um gestor, porque isso pode incidir, inclusive, em ações judiciais. Então, assim, cuidado com as declarações, ministro Silvio. Por exemplo, quando o senhor fala que a comissão de anistia foi abandonada, não foi, ministro. Pede à sua assessoria o número de requerimentos que a gestão anterior analisou. Foi nos deixado 13 mil requerimentos que os governos anteriores não analisaram. Nós tivemos que analisar requerimentos de 2003 que estavam nas gavetas. Nós trabalhamos muito. Então, quando falar, pega os dados corretos que estão lá nos relatórios. Não deixa a sua assessoria, ministro Silvio, lhe induzir a erros, porque é muito ruim para a imagem do governo. Quando o senhor fala que vai reconstruir conselhos, os conselhos já estão lá, são políticas de Estado. Não houve nenhuma interrupção de políticas de Estado. Inclusive, vários requerimentos de informações estão chegando no seu ministério, tanto por essa casa ainda está sendo lá na mesa para ser analisado, como a Câmara dos Deputados, como o LAI. Tem muita gente por meio de LAI querendo confrontar as suas alegações com números. Então, fica aqui, ministro Silvio, o senhor novamente comete alguns equívocos, talvez por falta de informação. E eu falo isso, ministro Silvio, porque eu estive nos dois lados. Eu fui assessora, eu fui ministra, eu estou aqui hoje e saio daqui com mais compaixão do senhor. Eu quero muito que o senhor dê certo, ministro Silvio. Tem muita gente que tem respeito pelo senhor no Brasil, muita gente. A gente percebeu que o senhor é um homem muito inteligente. Mas é um ministério que, apesar que a gente fala, ministro, que é um ministério só da articulação, dá para a gente fazer muito ali, em parceria com os outros ministérios. Por exemplo, quantos carros de Conselho Tutelar o senhor entregou em 4 meses? Quantos carros do Conselho de Idosos foram entregues? Quantas instituições o senhor visitou de idosos? Quantos conselhos tutelares o senhor visitou? Quantos conselheiros tutelares foram treinados nos últimos 4 meses? Então, dá sim, mesmo sendo um ministério de articulação, dá para a gente fazer muito. E aí eu quero lhe lembrar que empresas de direitos humanos têm um decreto já, ministro, está vendo? Como a sua assessoria às vezes não leva a cometer alguns equívocos, já tem um decreto de 2018, 9.571, que fala sobre empresas de direitos humanos. O senhor não precisa criar um novo decreto. A política de Estado já está instituída. Então, fica aqui, ministro, todas as minhas perguntas eu vou mandar por escrito para a gente ganhar tempo, senador Paim. São perguntas assim, eu tenho o seu plano de 100 dias, eu estou questionando o seu plano de 100 dias, temos muitas perguntas, mas eu vou, na esfera internacional,
eu vi que o senhor falou muitos verbos: planejar, estudar, pesquisar, criar grupos, criar grupos, criar grupos. Nós vamos acompanhar. A comissão decidiu aqui, por meio de requerimento, que nós vamos avaliar o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que é de 2009. A comissão vai se debruçar sobre o programa e nós vamos ter que conversar muito com o senhor. E eu quero trabalhar muito para a gente fazer a avaliação do PNDH 3 e a gente junto construir o PNDH 4, ministro Silvio. Vai ser nessa comissão que a gente vai fazer isso. A gente tem que fazer a garantia de direitos no meu país. Enquanto nós estamos aqui conversando, nós temos um monte de gente sendo vítima de violação de direitos. A gente tem que parar com isso no Brasil. É um país diverso, enorme, plural, com uma diversidade cultural muito grande, mas a gente tem que fazer a garantia de todos. No plano internacional, também observar tudo o que foi feito no plano internacional. Tanto o governo Temer como o governo Bolsonaro, e aqui eu faço uma defesa também ao governo Temer, o ex-ministro Gustavo trabalhou muito nas pautas internacionais. Então, observe, por favor, ministro Silvio, os relatórios, para que a gente não seja obrigada, por exemplo, a estar entrando com representação. E no plano internacional, só faço uma pergunta, senador Paim. Um dos primeiros atos do senhor foi orientar o governo Lula de se retirar do Consenso de Genebra. Ministro Silvio, direitos humanos para todos, é o que o senhor defende, eu já vi algumas declarações suas. E o primeiro e o maior de todos os direitos humanos é o direito à vida. Tá bom. E a vida do beber informação também. O Consenso de Genebra, ele existia para a gente discutir no mundo políticas públicas de proteção ao nascituro, de proteção aos bebês. No meu país, mulheres grávidas são abusadas, são estupradas, são machucadas. Não há o respeito pela mulher grávida em alguns lugares. E o Consenso de Genebra vinha para proteger a mulher grávida e o bebezinho na barriga dela. 38 países que já estavam fazendo parte do consenso, e o nosso trabalho dentro da ONU era aumentar o número de países para políticas públicas para nascituro, para a mulher grávida, direitos humanos para a mulher grávida. E o Brasil se retirou do Consenso de Genebra e a gente lamenta muito, ministro Silvio, que o senhor está tendo uma atuação internacional e o consenso, e o Brasil se retira do consenso. Eu peço muito que o senhor analise o trabalho do Consenso de Genebra, os verdadeiros motivos da criação do consenso, e o senhor faça uma revisão da decisão que o governo Lula fez de retirar o Brasil. Nesse sentido, eu queria muito, ministro Silvio, que o senhor recebesse de mim, do senador Girão, um presentinho. A gente vai entregar para o senhor com muito carinho, porque às vezes as pessoas não entendem o que nós estamos fazendo. Nós não estamos querendo apenas que a criança viva tenha direitos garantidos, mas a criança por nascer. Eu vou deixar com o senhor um bebezinho de 12 semanas, se o senhor puder levar com carinho, e a gente entender, ministro, que era isso que a gente queria fazer. Esse bebezinho aqui ter direitos garantidos e a gente construir junto com o Ministério políticas públicas de proteção do nascituro, garantia de direitos do nascituro no Brasil. E, por último, ministro, vou encaminhar tudo. Desejo muito que o senhor, quando volte à comissão, traga resultados mais práticos, números, o que fez, o que está sendo feito, e a gente não ficar apenas no planejamento, vou criar grupo, vou fazer, e eu estou à disposição da sua assessoria para ajudá-los a buscar os dados, os números. Por exemplo, o seu ouvidor nacional disse que não tem nada no Ministério sobre o Abrace Marajó. Numa pesquisa no SEI, tem mais de 386 citações no Ministério sobre o Abraço Marajó. Faltou a assessoria dele pesquisar também o programa Abraço Marajó. E eu fico à disposição do senhor ministro Silvio. E vou lhe entregar com todo carinho o nosso bebezinho para o senhor entender o que era o Consenso de Genebra, ok? E fico à sua disposição. Aqui, ministro Silvio, essa comissão é a sua comissão. E essa comissão aqui, a gente trabalha muito em parceria. Apesar de a gente pensar diferente, acredite, nós vamos ajudar este ministério a fazer um grande trabalho, porque o nosso objetivo lá na ponta é a garantia dos direitos de todos os cidadãos, todos. Então, que esse primeiro encontro nosso seja para nos conhecer, mas confesso que saio dessa comissão movida de compaixão
pelo senhor e quero muito lhe ajudar, ministro Silvio. Receba essa minha fala de verdade, de coração. Eu não viria aqui me expor publicamente para o Brasil se não fosse verdade. Quero que o senhor dê certo, porque o senhor dando certo, a gente, juntos com essa comissão, a gente faz a garantia dos direitos humanos no Brasil. A vereadora Damares, que foi a primeira a chegar aqui no plenário. Eu fui tolerante no tempo, porque é de praxe nosso aqui, mas o critério é 5 minutos para cada parlamentar, e claro que eu serei também tolerante com todos. E nós vamos, como é feito também, a fala de todos os parlamentares que eu sempre fiz na comissão, direito a senadores e deputados presentes. Então, se o senador Girão concordar, porque a preferência é para os senadores, eu botaria agora uma deputada, depois um senador, depois uma deputada. Então, a inscrição seria agora, que eu já havia anunciado, inclusive, deputada Reginete Bispo, que terá os mesmos 5 minutos, com mais, eu diria mais 2. A senadora foi um pouco mais além, né, senadora? Mas eu não estou criticando, não. Fui eu que cedi o tempo. Tem a deputada Carol Daltora, o senador Fabiano, que já falou, e o terceiro a falar, então, é o senador Girão, pela minha ordem aqui. Deputada Reginete Bispo, deputada federal do Rio Grande do Sul. Bom dia, senador Paulo Paim, ministro Silvio Almeida, aos todos aqui dessa plenária e todos que nos acompanham pela TV Senado. Eu quero dizer que estou emocionada aqui do outro lado, olhando essa mesa, 2 homens negros apresentando grandes propostas para o nosso país. Eu sou militante, ativista do movimento social negro, e eu me lembro que lá nos anos 90, 1990 exatamente, num grande congresso do MNU, a gente discutia um projeto político para o povo negro, na perspectiva do povo negro, né? E eu quero dizer que quando ouço vocês, quando a gente diz que esse projeto está acontecendo, que nós temos esse projeto. Eu quero parabenizar o ministro Silvio Almeida pela explanação detalhada do programa de atuação, de ação do Ministério dos Direitos Humanos, né? E dizer que isso nos enche de orgulho, porque é um programa amplo, completo, e que contempla toda a pluralidade e a diversidade do povo brasileiro. E não poderia deixar aqui, nesse momento, de fazer referência a um tema que o senhor traz muito bem, que é a questão do enfrentamento à escravização de seres humanos, que faz parte da história do nosso país e que, infelizmente, persiste. E dizer que ontem nós recebemos na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, dizer, ministro, que nós estamos trabalhando, assim como sei que essa comissão também está trabalhando, para fazer um enfrentamento a esse crime tão perverso de lesa humanidade que insiste e persiste no nosso país, né? Eu apresentei no dia 14 de março um projeto de lei, o PL 1102, que trata exatamente da penalização de empresas e proprietários rurais e urbanos que se utilizam dessa mão de obra e na oportunidade, talvez a gente possa ter a oportunidade de tê-lo conosco fazendo esse debate, né? Mas também aqui dizer que lhe parabenizar pela sua manifestação no dia de hoje. Nós sabemos que a Corte Interamericana hoje, né, passa a julgar o crime de lesa humanidade cometido contra as comunidades quilombolas de Alcântara, né, e que infelizmente são territórios tradicionais que têm sido vilipendiados, negados no seu direito, e essa sua atitude enquanto ministro de Estado, né, fortalece a luta desses povos. E também parabenizá-lo pela atuação
firme do seu ministério, junto com outros ministérios e do governo do presidente Lula, no enfrentamento à crise humanitária que assola, né, as comunidades Yanomami no nosso país e toda a população indígena, né? E, ministro, não querendo me alongar, dizer que ontem na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o senhor anunciou, eu fui preparada para questioná-lo, né? Bom, se tem uma comissão de memória e verdade sobre os crimes da ditadura, né? Porque não vamos estabelecer uma comissão de direito à memória e à verdade dos crimes da escravidão no Brasil. O senhor anunciou, e eu disse que alegria, depois que o senhor, que alegria da gente poder viver, de eu poder estar aqui nessa casa e poder viver esse momento da história do nosso país, onde o Estado brasileiro começa a atuar, reconhecer no sentido de mostrar toda a história e toda a verdade do que foi os quase 4 séculos de escravização de seres humanos no nosso país. Então, quero dizer que isso nos enche de esperança, porque não haverá democracia, não haverá política pública enquanto essa história, que é o maior tempo da história do nosso país, não for evidenciada, não for trazida à tona, e que o povo brasileiro, enquanto o povo brasileiro não tiver consciência do que isso representa nas nossas vidas, na sociedade brasileira, mas, sobretudo, de nós, homens, mulheres, que somos herdeiros desse processo de escravização, né? Então, parabenizá-lo, dizer que o nosso mandato está inteiramente à disposição. Nós estamos comprometidos no sentido de tornar a política de direitos humanos uma política de Estado institucionalizada, porque a ideia, né, de humanidade, ela precisa ser permanentemente repensada, renovada sobre a luz do que vai se apresentando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, parabéns, senador Paulo Paim, por promover esse momento e dizer da minha admiração, do meu respeito. E aqui eu vejo 2 homens negros, um na sua senioridade, outro na sua juventude, apresentando coisas muito concretas, políticas muito concretas para o nosso país. Um grande abraço a todos e estamos à disposição. Bispo, ficou exatamente no tempo. Eu dei 5 minutos com mais 1, que é a tolerância normal. A minha intenção é dar 5, até com mais 2 para cada um. Mas eu queria te cumprimentar, Reginete, pela tua fala e, ao mesmo tempo, dizer que eu tenho muito orgulho. A Reginete Bispo é deputada federal, senador Girão e senadora Damares, e ela é minha suplente, Quer dizer que, quem sabe, no amanhã depois, ela vai ter que renunciar de deputada federal para ser senadora da República. E quem sabe, né, Reginete? Ou vai ser, quando terminar meu mandato, a senadora eleita. Tudo pode acontecer. Senador Girão, a palavra é sua, 5 minutos com a tolerância que eu... O senhor é sempre muito tolerante. Isso aí a gente sabe da sua condução. Primeiramente, parabéns, senador Paulo Paim, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Seja muitíssimo bem-vindo, ministro Silvio Almeida. Aqui essa casa, a gente vai ter a oportunidade de dialogar essa e outras vezes. Quero dizer que nós temos convergências e divergências. Isso faz parte da democracia, né? Por exemplo, eu acompanho um pouco seus pronunciamentos e quero concordar com o senhor da importância do controle de armas de fogo no Brasil. Isso é fundamental. Inclusive, fui um dos críticos do governo anterior na liberação, no meu modo de ver, desenfreada de armas de fogo, que isso não é bom, né? Isso vai contra o processo civilizatório. No meu modo de entender, respeito quem pensa diferente. Agora, o senhor falou muito aí na fala, eu peço desculpa no seu pronunciamento, porque eu não pude assistir o início, estava numa reunião de líderes, e daqui a pouco tenho que sair, porque tem a reunião com o ministro Haddad, Simone Tebet, e eu tenho questionamentos a fazer. Mas o senhor falou, pelo que eu peguei, muito de democracia, de atentado contra a democracia, recentemente no Brasil, uma série de situações, e eu queria lhe devolver aqui uma reflexão, tá certo? Porque a política a gente tem que ter coerência.
né? Integridade e coerência, eu acho que são pontos importantes. O governo que o senhor faz parte tem desenvolvido intensa atividade diplomática com países como Rússia, China, Nicarágua e Venezuela, todos reconhecidamente violadores de direitos humanos, países repudiados pela comunidade internacional. O Tribunal Penal Internacional condenou a Rússia recentemente pelo desaparecimento de crianças ucranianas nesta guerra imperial que o nosso atual governo, o governo Lula, não condena. A Venezuela criou uma onda migratória ao Brasil de vasta proporção ao deixar na mais absoluta miséria milhões de venezuelanos diante de uma política estadista em que o governo atual vai tentando, no meu modo de entender, repetir no país. Na Nicarágua, religiosos são perseguidos e a liberdade de expressão foi suprimida há muito tempo. Aliás, a gente não podia falar durante a campanha que o então candidato Lula tinha relações com o Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, né? E agora a gente começa a ver algumas situações que eu vou falar aqui. E quanto à China, a etnia uigur continua sendo massacrada e os mais básicos princípios dos direitos humanos são desconsiderados. Mas ainda não ouvimos uma declaração do Ministério de Direitos Humanos condenando essas arbitrariedades, essas barbaridades desses países. Na verdade, o que houve foi uma defesa deste governo, quando se absteve e não assinou uma declaração de mais de 50 países condenando violação de direitos humanos ocorridos na Nicarágua, comandados pelo ditador Daniel Ortega. Esse silêncio, senhor ministro, significa, a minha pergunta é, que o senhor concorda com a política dos direitos humanos nesses países? Por que o governo atual não os condena, como 50 outros países, e se alinha à comunidade internacional no que há de mais legítimo, que é a preservação da vida, da liberdade e da dignidade humana? Eu vou aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Doutor Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso, para mim, é uma performance que eu repudio profundamente. Isso aí, para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Ok, a posição do ministro está dada. Solta aqui, em nome da minha filha, não vou receber. Isso é um escárnio. Não vou receber. Eu peço a... Senador, e falo com muito respeito, tá, respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Não estamos aqui para... Eu sou um homem sério e acredito que o senhor também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política. Eu respeito okay, a sua... Senador Girão. O senhor me respeita. Se o senhor fazer uma pergunta séria, eu vou responder com o maior prazer. Tá. Mas esse tipo de performance é inaceitável, uma exploração de um problema muito sério que nós temos no Brasil e no mundo. Perfeito. Isso aí eu não aceito. Senador Girão, como eu fiz com todos e falei com Vossa Excelência, seu tempo terminou, mas eu vou dar mais 2 minutos. Agora o seu tempo terminou, já aconteceu situações como essas, mas eu serei tolerante como havia combinado. Só uma colocação, meu tempo terminou, né? Eu só peço o seguinte, senador Paulo Paim, que a gente possa concluir. Eu tenho mais algumas perguntas aqui. Caminhe as perguntas, O bom mesmo é que venham as perguntas. Olha, então eu vou aqui listar o seu tempo. Então eu vou... Está com 3 minutos. Obrigado. Ainda. Então eu vou fazer o seguinte, já que o meu tempo está esgotado, eu tenho outras perguntas aqui de interesse da nação. Mas não vai ser a primeira vez que a gente vai se encontrar. E o meu objetivo jamais, se o senhor se sentiu
ofendido, não foi isso, tá? O meu objetivo não é esse. Não me senti ofendido, não. Lhe peço desculpas. Não me senti ofendido, só quis repor as coisas em termos de seriedade, de respeito tranquilo, que ele está estabelecendo aqui. Eu vejo que... O senhor é um homem sério, eu também sou um homem sério, então a gente vai agir com seriedade e não com brincadeira. Isso não é brincadeira, isso é seriedade. Eu queria só... Gigão, o senhor tem ainda 2 minutos. Eu sei, mas houve também uma interferência. Se o senhor puder me compensar os 3 minutos... como eu sempre fiz. Pronto. E o ministro vai ter no encerramento todo o tempo. Eu só quero fazer um contraponto muito respeitoso ao ministro, dizendo que não foi brincadeira. Isso é algo sério, seríssimo. Eu deixei na mesa dessa comissão, entreguei a ministro do Supremo, entreguei a alguns outros ministros que receberam. E eu respeito que o senhor não quis receber. Só quero dizer que essa é uma réplica de 11 semanas de gestação de uma criança que já tem o fígado formado, os rins, e que a diferença dela para a gente é o tempo. Né? Só fazer essa questão, que eu acho que é o direito básico, é o direito à vida. É o primeiro dos princípios. E com base nisso, falando em direitos humanos e falando sobre o tema, não vou poder falar sobre os outros, e vou encaminhar as perguntas, mas eu queria dizer o seguinte, que esse governo Lula, que se comprometeu, fez carta aos cristãos do Brasil, dizendo que respeitava a vida desde a concepção, em todas as suas fases, além de retirar o Brasil do Acordo de Genebra, ele também, no Ministério da Saúde, eu não vi nenhuma manifestação do senhor, ele retira a obrigatoriedade da mulher que foi violentada, que foi estuprada, que é um crime hediondo, de ter que denunciar o estuprador, fazer um boletim de ocorrência para que se possa punir exemplarmente o estuprador. Então eu fico imaginando que direitos humanos é esse, de não querer punir o estuprador, uma portaria que existia no Brasil. Isso me parece algo extremamente incoerente e de uma hipocrisia pura, que não é absolutamente os direitos humanos que a gente está acostumado a conhecer em outros países. Muito obrigado. Esse foi o tempo do senador Gigão, que concluiu. Agora passamos a palavra à nossa querida deputada Carol Bartola, minha convidada também, que está aqui do PT do Paraná, para o seu tempo com a mesma tolerância. 5 com mais 2 minutos. Muito obrigada, senador Paim. Parabenizo o senador por presidir essa comissão, por chamar essa audiência. Também parabenizo o ministro Silvio por tudo que foi apresentado aqui, por todo o esforço que tem sido feito para fazer uma recomposição da política de direitos humanos no nosso país, que foi absolutamente destruída, esquecida nesse último período. A gente vive numa sociedade que ainda não sanou efetivamente as enormes e inúmeras violações de direitos humanos ao longo da nossa história. Então, a gente não conseguiu sanar ainda os horrores da escravização, assim como não sanamos ainda os horrores de vivermos numa sociedade machista, absolutamente excludente. Então, para além dessa recomposição orçamentária, da efetivação de políticas, do fortalecimento dos conselhos, do fortalecimento de formação para direitos humanos, a gente tem que lidar com uma disputa social para dizer quem são os humanos no Brasil. A gente ainda vive essa realidade, porque a gente ainda vive numa realidade em que existe uma normatividade, uma norma branca, hétero, masculina, rica, que se coloca como um padrão universal, e tudo que sai dessa norma é o outro na nossa sociedade. E quem é o outro nessa sociedade que não é visto como humano? A mulher, o negro, o pobre, o indígena, o LGBT. Então, fazer essa disputa na consciência social é algo que eu quero trazer aqui como um desafio que a gente tem para esse momento, para além do fortalecimento de todas as políticas que foi muito bem exposto aqui pelo ministro Silvio. A gente está vivendo esse contexto em que o discurso de ódio ainda está nas mídias, nas redes sociais, aumentando o contexto de violência que já está posto. Então, a gente viu o aumento de violência contra as mulheres, a gente viu
inclusive a ascensão de uma coisa que deveria ser uma aberração na nossa sociedade, que é o nazismo. No sul do Brasil, a gente tem visto um crescimento expressivo de células neonazistas, isso em decorrência de figuras políticas que estão na nossa sociedade hoje fazendo apologia a esse tipo de ideologia. Então, eu quero colocar aqui que, como figuras políticas, figuras públicas, a gente tem que fazer essa disputa da mentalidade social. A gente vê, infelizmente, a fala da ex-ministra aqui dos Direitos Humanos, que, assim, uma preocupação com a questão do aborto, né, uma extrema preocupação, mas uma preocupação moralista, uma preocupação hipócrita, porque se preocupam com o aborto, mas não se preocupam com o fato e não conseguiram ter política para vencer o fato de sermos o 5º país com maior número de casamentos infantis. Um país onde meninas são obrigadas, são vendidas para homens mais velhos, homens ricos, isso não importa, né? Se preocupam tanto com o aborto, mas não se preocupam com crianças que estão morrendo de fome todos os dias na favela. Crianças que nasceram, crianças que foram concebidas e nascidas. Estão nascidas hoje e morrendo de fome. Qual a preocupação com isso, efetivamente? Então, são enormes os desafios que a gente tem, justamente para demonstrar que toda violação de direitos humanos é por causa dessa noção de outro. Porque existem pessoas na nossa sociedade que são vistas como humanos e outras que não. Então, é para dizer que esse outro da sociedade, ele é humano. A gente tem que afirmar a nossa humanidade. O negro é humano e, portanto, detentor de direitos. As meninas, as crianças, as mulheres são humanas e, portanto, detentoras de direitos. As pessoas negras, as pessoas nas periferias, as pessoas LGBTIQIA+, que têm seus direitos violados todos os dias, porque não são vistas como humanos na nossa sociedade, são detentoras de direitos humanos básicos e fundamentais. Esse é o nosso desafio na nossa sociedade. Dizer que somos humanos, dizer quem são os humanos e, portanto, detentores de direitos. E parabenizo mais uma vez essa audiência. Muito obrigada. Muito bem, deputada Carol Bartola. Por uma questão de ordem. Só um minutinho. Eu fui citada por uma questão de ordem. Só um minutinho. Muito bem, deputada Carol Bartola, que expressou aqui seu ponto de vista. Aqui é uma comissão democrática. Eu não intervi em nenhuma posição dos senadores que falaram. E ninguém pediu a parte na fala de cada um. O senador Girão falou o seu tempo, a senadora Damares foi que falou o maior tempo, eu dei para ela mais de 10 minutos. Pode conferir ali, quando outros falaram em torno de 5, com no máximo mais 2. Esse momento aqui da nossa audiência pública é um momento de encerramento, que a gente passa a palavra para o ministro. Senadora Damares, eu vou lhe dar 1 minuto nesse momento, a senhora usou 10 já, mas a senhora tem 1 minuto, eu vou ser rígido para que o ministro, que tem outros compromissos, possa fazer seu encerramento. E digo mais, entreguei para o ministro aqui umas 10 perguntas, todas dirigidas a ele. Ele, dentro do possível, disse que responderá. Senadora Damares, por favor. Obrigada, senador. É só porque eu fui citada pela deputada que eu acho que ela não conhece um pouco do nosso trabalho. O que de fato efetivo a gente fez pelas crianças? Por favor, nós deputada, trouxemos números como a violência contra a criança no Brasil. Em 3 anos, 4 anos de governo Bolsonaro, segundo o DataSUS, o número de crianças que foram assassinadas no Brasil, mortas, o número cai 42%. Isso é efetividade. Eu espero que o ministro Silvio, quando terminar o mandato, também traga. Vamos zerar a violência contra a criança. Então foi isso, deputada. Lei estatística. A gente não tem só discurso. A gente quer cuidar de todas as crianças, inclusive as que estão por nascer. Então eu estou cansada de ser atacada o tempo todo de pessoas que não leem. Nós cuidamos de criança nesse Brasil, não é retórica, não é discurso, é preocupação com todas as crianças. Inclusive, senador, com as crianças negras.
Nós temos relatório nos Estados Unidos que quem mais aborta são crianças negras sendo abortadas. E eu tenho essa preocupação no Brasil com o aborto de crianças negras. E a gente vai discutir isso, vai continuar a discussão. Obrigada, presidente. E aqui, ministro Silvio, eu vou encaminhar também todas as perguntas para o senhor, para a gente ganhar tempo aqui na audiência. Tudo bem. Nesse momento, o ministro do Estado, Silvio Almeida, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, fará o seu pronunciamento de encerramento. Estou respondendo todas as perguntas que foi para a mesa, viu? Tá, agora bom, é com você. Pode deixar. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, senador Paulo Paim, pela oportunidade. Eu vou responder aqui, vou tentar responder a maioria das perguntas, ou pelo menos abarcar todos os temas que aqui foram colocados. Começo pela senadora Damares. Senadora Damares, a senhora falou em compaixão. Esse é um sentimento que também quero nutrir pelas pessoas, por todas elas, não importa o que elas façam. Eu quero também ter compaixão pela senhora. É um exercício que eu faço todos os dias quando adentro o Ministério, mas que a compaixão não seja sinônimo de impunidade. A das mães, ou seja, não há nenhum interesse em relação à criança, ao sofrimento das pessoas. É só para trazer para o Brasil uma pauta autoritária que viola o direito das mulheres e que não permite que as pessoas vivam livremente as suas vidas, as suas sexualidades. É para isso. Ou seja, o Conceito de Genebra é uma forma de violação dos direitos humanos trazida como uma pauta de direitos humanos. Isso é um contrabando intelectual e teórico que a gente não pode aceitar. E eu, como ministro de Direitos Humanos do Brasil, eu não vou compactuar com esse tipo de coisa. Eu não vou compactuar com esse tipo de coisa. Agora, eu gostaria, depois que foram dados também alguns números sobre queda, né, na morte de crianças, assassinato de crianças, eu gosto muito de estudos. Eu gostaria de ver estudos que mostram a relação de causalidade entre as políticas do governo e essas diminuições. E que não são outros tipos de políticas setoriais, de estados e municípios. Quero que haja uma vinculação disso com as políticas do governo, né? E particularmente do antigo Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, da Família e dos Direitos Humanos. Pois bem, outras perguntas que foram feitas, vamos ver. O senador Girão falou a respeito da posição do governo Lula em relação à política internacional. Senador Girão, eu quero aqui dizer o seguinte, apesar das nossas divergências, eu considero que o senhor é um homem muito preparado, inteligente. Considero mesmo, né? Senão não estaria onde está. Portanto, para mim não é aceitável, não sei pelas estratégias da política, e faz parte do jogo, senador, que o senhor não tenha lido, de fato, o que disse o presidente da República. Dizendo que o presidente da República não condena a guerra e não condena a Ucrânia. O presidente falou isso mais de uma vez. Inclusive, na minha frente, porque eu estava junto com ele, na cimeira, no encontro com os portugueses, dentro da Assembleia Portuguesa, em que o presidente falou com todas as letras. Ele disse: o Brasil condena a violação da integridade territorial da Ucrânia. O Brasil condena essa guerra. O que o presidente disse palavras do presidente: a paz, ela tem que ser pedida por aqueles que estão fora do conflito. Essa guerra não aproveita ninguém. Essa guerra é uma guerra com contornos globais que a todos nós vai atingir. Então é preciso que nós lutemos pela paz e não pela continuidade da guerra. Foi isso que ele disse. E é por isso, e assim se faz política externa. Chamando as pessoas para conversar, para dialogar, condenando violações. Então, mais uma vez, né? Ou seja, me parece que há uma
houve vamos dizer assim, uma apreciação seletiva, né, daquilo que disse o presidente da República, porque me parece que em relação, vamos lá, em 21 de março, a diplomacia brasileira, Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, sob o comando do presidente da República. Em 21 de março desse ano, a diplomacia brasileira diz o seguinte: manifesto a preocupação com os direitos humanos na Venezuela e sua intenção, e manifestou a intenção de contribuir para um caminho democrático. Essa declaração ela foi dada pelo ministro André Simas durante a sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O senador Girão. Então não é verdade. O senhor está mal informado, com todo respeito. Outra coisa, sobre a Nicarágua, eu estive com ele. Agora, acabei de voltar de Genebra, onde o Brasil foi se manifestar sobre um relatório sobre tortura sistemática, que é uma preocupação, com todo respeito, que eu não vejo em tantos parlamentares, né? Preocupação com a tortura que é sistemática no Brasil. Então vamos lá? O que disse o embaixador Tovar da Silva Nunes? Ele afirmou assim: o país está aberto a receber nicaragüenses. Isso é política de direitos humanos, que perderam sua nacionalidade. Reafirmou o comprometimento humanitário à proteção de pessoas despatriadas e pela redução de despatriamentos, o governo brasileiro se disponibiliza a receber as pessoas afetadas por essa decisão sob o estatuto pessoal providenciado pela Lei de Imigração Brasileira. Também se disse, o mesmo embaixador, preocupado com alegações de graves violações de direitos humanos e de restrições ao espaço democrático. Sabe o que a diplomacia brasileira faz? Ela deixa um espaço para negociação, para a construção da paz. É isso que se faz. Isso é uma estratégia de negociação. Condena seus direitos humanos, mas quem condena direitos humanos de um país tem que condenar também daqueles países que muitos parlamentares, políticos, enfim, acham que é o Deus na Terra. É preciso condenar os direitos humanos em qualquer lugar do mundo. Seja na Nicarágua, na Venezuela, seja nos Estados Unidos, na Europa. Qualquer lugar. Não se pode aceitar a violação de direitos humanos em nenhum país, inclusive do nosso, que é violador de direitos humanos. Eu estou falando na condição de ministro de Estado de Direitos Humanos que sou. O Brasil viola direitos humanos. Então, é necessário, portanto, que nós reconheçamos isso. Tá? Ou seja, é preciso olhar também para dentro. É preciso olhar também, quando se olha para os Estados Unidos, se olha para a Nicarágua, se olha para a Venezuela, é necessário olhar também para a Arábia Saudita, é necessário olhar para a Hungria, para a Polônia, o que está sendo feito nesses países também. Né? Eu também não posso deixar de responder, dizer a deputada Reginete Bispo, muito obrigado, deputada, pelas suas palavras de apoio. Só uma coisa que eu acho que eu devo dizer é o seguinte, também foi dito pela senadora Damares, né? O decreto de 2018, isso é um equívoco que as pessoas cometem, então eu tenho compaixão também por quem comete esses equívocos, não tem problema nenhum. O decreto de 2018 é um decreto que ele não cria exatamente uma política nacional de direitos humanos em empresa, ele coloca uma série de diretrizes de adesão voluntária. Nós estamos querendo falar de uma coisa que realmente faz sentido. Eu estou falando aqui, desculpa, eu não gosto de usar esse argumento, mas acho que é importante as pessoas saberem do que a gente está falando para que a gente não se passe por desentendido. Eu atuo há mais de 10 anos com política de direitos humanos em empresa. Eu conheço todas as diretrizes da OCDE, conheço todas as diretrizes da ONU, conheço as diretrizes, todos os debates que envolvem esse tema. E, portanto, o que nós temos hoje está muito longe de ser um plano nacional de direitos humanos em empresa. E é o que a gente vai fazer, é o que a gente vai construir. Se fosse assim, não haveria, por exemplo, alguns projetos de lei que estão no Congresso Nacional que visam justamente implementar sistema de devida diligência, enfim. Mas eu entendo, nem todo mundo é especialista nesse debate, então é necessário que a gente tenha esse papel justamente de fomentá-lo, de ampliá-lo. Deputada Reginete, mais uma vez, muito obrigado, né, pelas suas observações. Só quero dizer que, olha só, a gente não fica só no plano da intenção.
Não é só a intenção, nós temos de fato. Não é que nós vamos criar uma coordenação, né, especial, ela já existe. E ela como é que é o sobrenome dela? Fernanda, só para não esquecer. E ela é ocupada por uma pessoa da mais alta competência, que é a historiadora Fernanda Tomás. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Então, a gente vai conectar as tragédias desse país, para que a gente possa, inclusive, se opor aos arautos da tragédia. A tragédia da escravidão, que gerou a tragédia do racismo, que gerou a tragédia da desigualdade social, que gerou a tragédia das ditaduras, né? E da nossa versão à democracia. É assim que a gente vai construir. Por fim, minha amiga, né, deputada Carol da Tora, muito obrigado também pelas suas palavras, pelas suas manifestações. E não tenha dúvida, nós estamos juntos lutando para que o Brasil seja um país melhor. Com isso, senador, eu quero me colocar à disposição para receber. O ministro não respondeu, perdão. O ministro não respondeu a pergunta que eu fiz. Senador Girão, eu não sei. O ministro... Talvez ele não tenha anotado, foi muita coisa realmente. O que foi acertado aqui, inclusive na sua fala, e a senadora Damares, que vocês encaminhariam... Pode encaminhar, mas teve uma pergunta que eu fiz, viva voz, eu gostaria de ouvir. É importante, é rápido, é só talvez ele não tenha anotado. Qual foi a pergunta, senador? Foi o seguinte, é porque o senhor falou agora há pouco em ciência, e é importantíssimo, né? A ciência, inclusive, questão do aborto, a ciência respalda que a vida mas começa a pergunta, senador, na concepção. Uma exceção para você. Com 18 dias. Eu tô só, pergunta, é a pergunta. Calma, senador Paim, calma. Eu estou muito calmo. Se eu não tivesse calmo, eu teria intervido nesse debate, quando ele descambou para um lado que eu particularmente discordo. Mas vou respeitar. Eu peço a Vossa Excelência. Pronto, a pergunta que eu fiz aqui é a questão da portaria 2561. Né? O que o Ministério dos Direitos Humanos fez para defender o direito das mulheres, os direitos humanos das mulheres com relação à portaria 2561 do Ministério da Saúde, que evita, que não deixa mais, não obriga que se identifique o estuprador, que para a gente possa identificar o estuprador nesse crime de Eu queria saber do senador. O ministro vai senador, eu vou mais uma vez, já que nós temos um diálogo tão franco, eu vou ser muito franco com o senhor. Não estou dizendo que é o seu caso, mas essa pergunta, ela traz consigo, para mim, uma concepção absolutamente errada do que significa proteger uma mulher que é vítima de estupro. Proteger uma mulher vítima de estupro, com toda a dor, com toda a violência que ela sofreu, ainda sendo obrigada a declinar o nome daquele que a estuprou, sendo que muitas vezes alguém que está próximo dela, alguém que certamente ela não quer, né, por conta de uma série de motivos que dizem respeito à relação dela, obviamente que cabe à polícia investigar, que cabe às autoridades perseguir, mas não se pode impor mais sofrimento e dor e obrigação para uma mulher que foi estuprada. Eu não vejo sentido numa coisa dessa. Eu acho que isso é violação de direitos humanos, senador. Senador, mas como é que vai se identificar senador, o estuprador? A polícia como é que vai se identificar? Mas senador Girão, o ministro está com a palavra, ele ouviu. A pergunta é como se vai identificar se não tem mais boletim de ocorrência. Só isso. Senador Girão, ele está respondendo. Eu respondi, senador. Não adianta interpelar ele toda hora. Não respondeu. Eu respondi, não senador. Da resposta. O senhor não gosta da resposta, é outra coisa. O senhor não gosta da resposta porque o senhor tem uma concepção que para mim é completamente contrária a tudo que eu acredito, que é de impor mais dor e sofrimento para uma mulher. Ou seja, isso eu não vou sinceramente, não é objetivo, mas esse é o resultado. Isso aí eu não vou compactuar. Eu não fui criado desse jeito, não concordo com essas posições e para mim defender uma mulher é ouvi-la, é olhar para ela e perguntar para ela o que ela quer fazer e como ela quer lidar com as coisas. Se a gente ouvisse o que as mulheres têm a dizer, senador, talvez elas não passassem pelas situações de violência que elas passam cotidianamente. Então vamos pensar em fazer política para ouvir as mulheres primeiro do que impor mais obrigações para elas? Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente tem que fazer nos próximos tempos. Senador Paulo Paim, muito obrigado. Mais uma vez quero dizer que o senhor é um orgulho para o Brasil, viu? Ministro, você também, ministro. Queria agradecer muito ao ministro do Estado, Silvio Almeida, pelas suas respostas, pelo tempo todo que ficou conosco aqui. A gente agradece muito. O senhor voltará naturalmente outras vezes. Eu acho que nesse momento, pessoal,
eu pediria a todos aqui, que eu sei que todos estão de pé, e que gostariam, ministro, em primeiro lugar, de dar uma salva de palmas a você de pé, pela forma brilhante, elegante, como que tratou todo esse debate. E vamos tirar uma foto coletiva. Declaro encerrada a nossa audiência pública.